Hoje, nós vamos mergulhar em uma das investigações mais famosas e, olha, complexas da história da psicanálise. Mas esquece aquela ideia de um prontuário médico, sabe? Pense nisso aqui como uma verdadeira história de detetive. Só que a cena do crime é a mente humana. E a arma do crime? Um simples pensamento. E tudo começa aqui, com essas palavras cheias de desespero. Elas foram ditas para o Sigmund Freud lá em 1907 por um jovem advogado, um cara brilhante. E essas palavras já dão o tom do mistério que a gente vai tentar desvendar. A angústia dele era palpável, mas a lógica por trás dela, bom, era um enigma total. Então, o quebra-cabeça principal, que simplesmente paralisava a vida desse homem, o Ernst Lanzer, era uma obsessão muito bizarra, completamente irracional, e ela gerava em torno de uma dívida minúscula e um medo pavoroso de ratos. Vamos conhecer nosso protagonista. Um homem com uma carreira super promissora, elogiado pela inteligência, mas que por dentro vivia como um prisioneiro. A vida dele era uma sequência de regras e rituais que ele mesmo inventava, sabe? Lutando contra ideias que ele sabia que eram absurdas, mas que ele não conseguia de jeito nenhum controlar. Essa contradição entre a razão dele e o sofrimento que é o ponto de partida da nossa investigação. E para a gente entender esse caso, a gente precisa ter essa peça do vocabulário bem clara. A neurose obsessiva é como ter, sei lá, um tribunal de inquisição funcionando sem parar dentro da própria cabeça. O pensamento vira o inimigo, e os rituais são criados como se fossem atos de defesa desesperados para tentar anular esses pensamentos perigosos. E aqui a gente vê a anatomia do delírio dele. Pensa só, durante um treinamento militar, um capitão descreve uma tortura oriental pavorosa, onde ratos entram no corpo de um prisioneiro. Na mesma hora, a mente do Lanzer faz uma conexão terrível. Isso vai acontecer com meu pai e com a minha amada. Logo depois, ele descobre que tem uma dívida pequena pelo frete de uns óculos e aí a sanidade dele simplesmente racha. Ele cria um juramento para si mesmo. Precisa pagar a dívida, mas não de um jeito normal. Tinha que ser de um jeito todo complicado. Se ele falhasse, a catástrofe aconteceria. E aqui estão as perguntas que guiaram a análise do Freud. É isso que transforma esse caso numa história de detetive. A resposta, claro, não estava na lógica da vida consciente. Para encontrar as pistas, Freud precisava olhar para um lugar totalmente diferente: o passado. Exato. Como um bom detetive, Freud sabia que a cena do crime do presente não contava a história toda. Era preciso investigar o passado. Ele percebeu que a estrutura dessa neurose não tinha surgido do nada na vida adulta. Ela foi construída, tijolinho por tijolinho, lá na infância. E usando o método da associação livre, Freud foi descobrindo eventos cruciais. Aos 3 anos, depois de morder alguém, o pai bateu nele. Foi a primeira e a única vez. Aos 6, surgiu uma curiosidade sexual enorme pelas governantas, que era seguida imediatamente por um terror supersticioso de que esses pensamentos maus iam causar a morte do pai. Mais tarde, esse desejo de morte ficou consciente, ligado a dinheiro e casamento. Então, o ponto nevrálgico é este aqui. Na mente da criança se formou um verdadeiro curto-circuito. O desejo não era só desejo. Ele virou um tipo de interruptor que, em vez de acender a luz da curiosidade, disparava o alarme de incêndio da culpa e do medo da morte. O desejo se transformou numa arma mortal. E isso nos leva direto para o motor emocional que alimenta a neurose toda: a ambivalência. O Lanzer amava desesperadamente o pai, mas, no inconsciente, ele também o odiava com todas as forças, por ser um obstáculo para os seus desejos. E quando o amor e ódio, que são forças opostas com a mesma intensidade, se chocam, o resultado é paralisia total. Ok, com a primeira pista na mão, o conflito de amor e ódio, a gente já tem um motivo do crime, digamos assim. Mas ainda falta entender a arma, os ratos. A próxima grande pista que Freud encontrou revelou que o inconsciente se comunicava através de um código secreto, escondido bem ali, no som das palavras. O Freud percebeu uma coisa fascinante. A solução para o enigma dos ratos não estava só na emoção. Estava num jogo de palavras que a mente do Lanzer fazia sem nem se dar conta. O inconsciente, pelo visto, adora um bom trocadilho. E aqui está a chave que decodifica o mistério. Em alemão, a palavra para ratos, Raten, soa quase igual a Raten, que quer dizer prestações ou dívidas. De repente, os ratos e a dívida se fundem. Mas a investigação revelou mais. O pai do Lanzer tinha uma dívida de jogo e era chamado de Spielratte, que é tipo um rato de jogo. E para fechar, tudo isso ecoa em heiraten, que é casar, o grande dilema da vida dele.
Certo, já temos o motivo, que é a ambivalência, e a arma do crime, o jogo de palavras. A terceira pista mostra como essa guerra interna não ficava só no pensamento, ela se manifestava em ações bem concretas, paralisantes no mundo real. Esse talvez seja um exemplo mais forte do caso todo. Um dia, esperando a amada, ele vê uma pedra na estrada. Movido por amor, ele tira a pedra para evitar um acidente. Mas, poucos metros depois, uma força inconsciente, o ódio, o sadismo reprimido, faz ele voltar e colocar a pedra de volta exatamente onde estava. Uma ação e a sua anulação. E esse comportamento tem até um nome clínico: atos em dois tempos. É a tradução em puro movimento da paralisia causada pela ambivalência. Um passo para frente, um passo para trás. É a guerra emocional sendo encenada ali, publicamente, através de pedras e carruagens. Agora sim, com todas as pistas na mão, os medos da infância, o código das palavras e as ações ambivalentes, Freud estava pronto para montar o quebra-cabeça e finalmente resolveu o mistério da obsessão pelos ratos. O rato não era só um rato, era um super símbolo, uma única imagem pavorosa que continha de forma compactada todos os conflitos da vida do Lanzer. A dívida, o casamento, a figura do pai, a sexualidade, a agressão e até o desejo de ter filhos, já que a amada dele era infértil, e os ratos são animais que se multiplicam o tempo todo. No fim das contas, a mente do Lancer estava travada numa encruzilhada impossível. De um lado, o dever, a memória do pai, que exigia um casamento de conveniência com uma mulher rica. Do outro, o amor, o desejo por uma mulher pobre e que não podia ter filhos. E aqui vem a revelação final. A neurose, por mais destrutiva que fosse, servia para alguma coisa. Ela criava um sintoma tão grande, tão insuportável, que impedia ele de trabalhar, de tomar qualquer decisão, era um impasse que o protegia de ter que confrontar o verdadeiro conflito da vida dele. Ao resolver o enigma de um homem, Freud acabou transformando para sempre a forma como a gente entende a mente. Esse caso não foi só sobre uma cura, foi sobre uma revolução, uma mudança de paradigma mesmo. Antes de Freud, a psiquiatria praticava o que se chamava de clínica do olhar. Os médicos observavam, fotografavam, catalogavam comportamentos. Freud inaugurou a clínica da escuta. Ele mostrou que o sintoma em si não é a resposta. A resposta está na história que o paciente conta, nos seus deslizes, nos seus sonhos e, como a gente viu, até nos seus trocadilhos. A verdade não está no que se vê, mas no que se escuta. Isso nos deixa com uma reflexão final. O caso do Homem dos Ratos nos mostra que, por trás de uma obsessão que parece não ter sentido nenhum, pode existir um universo de significados. Talvez as nossas pequenas manias, as nossas superstições e medos irracionais não sejam só ruídos aleatórios, mas versões em miniatura dessa mesma dinâmica, códigos secretos que apontam para as batalhas que a gente trava em silêncio.